o seu posicionamento pode mudar o seu destino. Deus nos dá o livre-arbítrio na nossa vida. Por que esperar mais tempo para tomar posse da nossa bênção? Por que ficar protelando? Por que ficar empurrando o tempo para tomar posse da sua bênção? Deus espera de mim e de você um posicionamento. O nosso posicionamento pode mudar o nosso destino, pode mudar a nossa história. A palavra de Deus, ela mostra muitos personagens bíblicos que tiveram suas vidas mudadas pelo seu posicionamento. Muitos deles puderam cumprir o projeto de Deus nas suas vidas através de posicionamentos. Nós vemos muitos personagens bíblicos que assim nos deixam exemplo de bênção na sua vida através de posicionamento. Eu quero dizer para você nesta tarde que Deus, Ele está interessado em te abençoar. Deus, Ele quer te dar muitas bênçãos, mas muitas vezes a falta de posicionamento tem impedido Deus de abençoar. Deus de fazer uma reversão em situações que estão paradas, estão muitas vezes te humilhando e frustrando a sua vida. Mas Deus, nesta tarde, neste dia, Ele quer que você tome uma posição, que você tenha uma posição para poder Deus operar grandes coisas nas suas vidas. Muitas vezes o desânimo quer nos parar. Muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes vem aquela vozinha desanimadora na nossa mente, palavras que querem nos derrotar. Mas Deus, nesta tarde, Ele só pede de mim e de você um posicionamento. Se nós tivermos um posicionamento na presença de Deus com relação a tudo o que Deus tem prometido para mim e para você, se nós tivermos um posicionamento, com certeza Deus vai agir em nossas vidas. O que nós não podemos deixar é o desânimo tomar conta das nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que a vitória é nossa, é minha, é sua. Deus, ele tem prazer em nos abençoar, mas nós temos que estar normalmente posicionado na vontade de Deus. Porque tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Basta buscarmos a Deus e tomar posse de tudo aquilo que Ele nos deu. Quando Jesus, ele se entregou por mim e por você naquela cruz do Calvário, Ele já levou as nossas dores, já levou as nossas tristezas, as nossas frustrações. Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisávamos. Porém, nós temos que tomar uma posição de fé, uma posição de busca, uma posição de tomar posse das nossas bênçãos. Não adianta reclamar. Tem pessoas que gostam de ficar reclamando. Às vezes, nós reclamamos para toda a vizinhança, para todas as pessoas, menos para Deus. E Deus, o que Ele quer de mim e de você, é que nós venhamos tomar uma posição, uma atitude. Quando nós tomamos uma atitude, uma posição de fé diante de Deus, crendo que Deus, ele pode mudar tudo. Não é o nosso vizinho que pode mudar tudo. Não é o nosso colega que pode mudar tudo. Não é o nosso companheiro. Deus pode até usar o nosso companheiro para mudar, para abençoar a nossa vida. Mas é Deus. Tudo envolve em tomarmos uma atitude de nos posicionar diante de Deus. Fora isso, nada resolve. Mas é Deus que vem nos alegrar a nossa vida. Mas é Deus, esse sim é o dono de tudo e Ele pode
todas as coisas. Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar tudo na minha e na sua vida. Nessa tarde o Senhor está dando essa palavra para que nós possamos meditar nisso. Meditar que Deus, Ele pode todas as coisas. Que é nele que nós temos que buscar. É nele que nós temos que nos agarrar, que nos segurar, né? Nunca você pode achar que está tudo acabado. Não, não está. Há sempre uma solução. Deus, Ele está nos inovando a cada dia. Ele tem inúmeros modos de agir na nossa vida. Então, nada está acabado. Talvez você esteja frustrado aí do outro lado, humilhado, talvez por alguma situação, chateado, entristecido. Mas isso tem mudança. Deus muda esse quadro. Basta você tomar uma atitude de fé, um posicionamento para que Deus possa fazer a diferença na sua vida. Faça uma oração de fé. Faça uma oração de fé. É através da nossa oração que é o nosso contato com Deus. Nosso contato com Deus se dá através da nossa oração, da nossa atitude de buscar a Deus, de entendermos que Deus, Ele é a solução para todas as coisas. Só Ele pode todas as coisas. Expõe a sua situação somente para Deus. Expõe a sua situação no secreto, somente com Deus. Tenho certeza que Ele vai dar a resposta que você precisa. Segundo a palavra de Deus, é dessa maneira que Deus responde. Tenho certeza que Deus irá te responder. Isso é o que Deus espera de mim e de você. O quê? Se posicionar. Nós temos que nos posicionar diante de Deus, como a maioria das pessoas no passado se posicionaram. A palavra de Deus fala sobre um homem chamado Jabes. Está escrito lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9 e 10. São só 2 versículos em toda a Bíblia que fala sobre Jabes. Jabes, o nome Jabes significava sofrimento, dor. E Jabes, ele teve esse nome por conta de que a mãe dele, na hora do parto, ela sentiu muitas dores, muito sofrimento. E naquela época, todas as vezes que as mulheres tinham um filho, elas colocavam o nome de acordo com o que estava acontecendo no momento. Se elas estavam extremamente felizes, elas colocavam um nome que significava felicidade, vamos dizer assim. Se elas estavam muito gratas a Deus, eles colocavam um nome que significava gratidão. E dessa forma, todos os sentidos da vida, eles colocaram um nome significando o momento. E Jabes, o momento do nascimento dele foi um momento de muita dor, de angústia e de tristeza. Por isso a mãe dele colocou esse nome. E Jabes foi crescendo com esse nome. Foi crescendo com esse nome, com essa situação de dor, de angústia. Possivelmente pessoas tirando sarro dele. Você é o homem de dores, você não chega a lugar nenhum. Eu não vi isso escrito na Bíblia, mas eu que imagino, né? Mas Jabes, ele tomou uma posição. Ele falou, eu não vou aceitar essa situação. Eu vou clamar ao Deus de Israel. E Deus de Israel certamente vai me abençoar. Meu amigo, meu querido, meu irmão, você que está numa situação que muitas vezes está causando desespero, angústia, Deus vai mudar o quadro da sua vida. Deus vai mudar essa história. Deus vai proporcionar dias e dias
anos e anos de muitas bênçãos na sua vida, mas você precisa se posicionar. Você precisa fazer a sua parte. Se posicione, porque através do seu posicionamento, o seu destino pode ser mudado. Aquele homem estava com esse nome que significava dor e angústia, tristeza, enfim, mas ele se posicionou. Ele chegou na presença de Deus, conforme já foi dito, e ele orou e pediu que Deus mudasse o quadro da sua vida, pediu que Deus lhe desse muitas bênçãos, que Deus ampliasse o seu território, que Deus o livrasse de todo mal, de todo perigo, que Deus desse a ele toda sorte de bênção. E sabe o que aconteceu? Deus atendeu a oração de Jabes. Deus vai atender a sua oração. Deus está disposto a atender a sua oração. Mas só que se posicione. O seu posicionamento pode mudar o seu destino. A palavra diz que Jabes, ele foi crescendo, né, na humilhação. Ele estava crescendo na humilhação. Só que chega um ponto da vida que ele tomou essa decisão. Ele falou, eu não vou aceitar isso. Eu vou clamar, eu vou orar e Deus vai me abençoar, me fazer a diferença. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que seguir esse exemplo, né, de muitas e muitas pessoas na Bíblia, muitos heróis da fé que se posicionaram. Muitos propósitos de Deus foi cumprido na vida de muitos dos irmãos do passado, dos heróis da fé, porque eles se posicionaram. A Ruth, ela se posicionou em estar com Noemi. Ela seguiu os planos de Noemi. Muitos deles se posicionaram na presença de Deus e tiveram vitória. E Jabes, ele determinou que ele iria ser abençoado. Então, o que nós temos que fazer, eu e você, temos que determinar que nós vamos ser abençoados. Porque através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tudo já está feito. Tudo já está feito. A palavra de Deus diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou tudo sobre ele. Mas, para nós obtermos essas bênçãos, nós temos que nos posicionar na presença de Deus. E Deus o respondeu. Deus respondeu a Jabes. Jabes orou, suplicou a Deus, que queria que a vida dele, que a situação do nome dele fosse mudada. Ele não queria que aquele nome fosse peso na vida dele, que a vida dele fosse interrompida, as bênçãos na vida dele por causa daquele nome. Ele clamou a Deus, ele buscou a Deus. É isso que eu e você temos que fazer. Vamos interromper a frustração. Vamos interromper a humilhação. Vamos interromper o sofrimento. Vamos interromper, buscando no Senhor, buscando. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui a orar, a buscar ao Senhor, porque Ele é socorro bem presente na angústia. Que nós não venhamos estar presos em sofrimentos, achamos que não tem vitória. Tem vitória sim, porque Deus, Ele não se deixa enganar. Deus, Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Mas as mãos dele estão estendidas para nos abençoar, para abençoar a minha vida e a sua vida. E por ter Jabes invocado ao Senhor, o Senhor restaurou a sorte de Jabes e abençoou a vida dele. Versículo 9 de 1 Crônicas, capítulo 4, diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo,
e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E aqui tem um ponto de exclamação e 3 pontinhos antes de prosseguir o versículo. E eu entendi que aqui ele fez um voto para Deus. Eu entendi que aqui ou ele teve um momento de silêncio, talvez a sua voz tenha ficado embargada diante de Deus, diante daquele problema, daquela oração, mas Deus o abençoou. Seguindo o versículo, diz assim: e Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Então Deus abençoou Jabes e concedeu tudo aquilo que ele tinha pedido para Deus. E no versículo 9, que foi o primeiro versículo, relata que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Ele foi mais abençoado. O seu testemunho correu por toda aquela região. Todas as pessoas que ouviram ficaram todos admirados. Como Jabes é bem-aventurado. Jabes passou a ser uma luz para aqueles que estavam entristecidos, para aqueles que estavam frustrados. Começaram a perceber o quanto Deus foi maravilhoso na vida de Jabes. E eu e você, será que nós podemos orar e pedir a Deus que mude a nossa história? Que Deus nos faça mais abençoado do que já somos? Que Ele nos mude a nossa frustração em prazer, em alegria? Essa é a palavra do Senhor para essa tarde, para esse dia ou para essa noite, depende do horário que você está me vendo. Eu vou fazer uma oração e que Deus possa estar abençoando, mas tome uma posição na sua vida. Tome uma posição. O seu posicionamento pode mudar o seu destino. Amado Deus e Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, nós estamos aqui, eu e não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas eu peço a tua bênção, Senhor, a tua proteção, a tua cura, a tua alegria, Senhor, que toda amargura, que toda tristeza, que toda humilhação bata em retirada agora em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado através dessa vida, através da minha vida, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada familiar, cada ente querido dessa casa, dessa pessoa que está comigo neste vídeo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente, mudando a história, tirando toda a tristeza e colocando alegria, toda a frustração e colocando prazer, toda tristeza, Senhor, seja transformada em alegria, Pai. Eu assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho na posição todas. Assim todos os nossos vídeos vão chegar até você. Também não deixe de participar do nosso canal aí nos comentários. Comente se você gostou desta palavra, se essa palavra falou com você. Compartilhe, dê o seu joinha, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.